Hoje eu vou falar sobre fidelidade, sobre a gente permanecer, sobre permanecermos fiéis. Obrigada. E antes de começar, eu gostaria de perguntar, quantos aqui sabem o que significa a palavra fidelidade? Só? Amém. Bom, algumas pessoas não levantaram, então eu vou falar. Fidelidade, ela tem dois significados, que é alguém ou alguém que podemos confiar e algo imutável, que não muda independente das circunstâncias. Amém. Dito isso, eu quero falar de uma personagem da Bíblia, na qual, no seu livro, ela, quando eu li, para mim mostrou um ato de fidelidade imenso. Peço para que a igreja abra a Bíblia em Ruth, capítulo 1. Amém? Antes de eu falar o versículo, quantos aqui conhecem a história de Ruth? Amém. Ruth foi uma personagem da Bíblia, moabita, e a sua sogra era Noemi. Noemi tinha 2 noras. E aconteceu algo na vida de Noemi, na qual ela havia perdido os seus 2 filhos e o seu marido. Nisso, Ruth ficou viúva e Noemi também. E quando isso acontece, Noemi fala para Ruth, não só para Ruth, mas para suas 2 noras. Ela fala para que elas voltem ao seu povo antigo, voltem a cultuar os seus antigos deuses. E nós vemos na Bíblia que as noras de Noemi, elas gostavam muito de Noemi. E que por mais que elas não quisessem fazer aquilo, uma das noras dela fez o que Noemi havia pedido. Ela voltou para o seu povo antigo, voltou a cultuar os seus deuses antigos, enfim, obedeceu o que Noemi havia falado. Mas Ruth não. No capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 1, Ruth vai falar bem assim a Noemi. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então nós vemos aqui que Ruth, ela decidiu permanecer ao lado de Noemi. Mesmo não sabendo o que a aguardava, mesmo não sabendo como que era no lugar na qual Noemi iria voltar. Porque quando Noemi disse para suas noras para que elas voltassem aos seus povos antigos, Noemi fez a mesma coisa. Ela iria voltar para onde ela morava antes. E nós vemos aqui que por mais que ela insistisse com Ruth não quis. Ela falou: não insistas, eu vou ficar. Onde quer que você fores, eu irei. Onde quer que você ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aí, quando elas chegaram no lugar onde Noemi morava antes, Ruth começou a colher espigas no terreno de Boaz, no campo de Boaz. Boaz, ele era um parente do falecido marido de Noemi. Na Bíblia fala que Boaz, ele tinha grande influência, naquele lugar. Ele era um homem rico, enfim, e o campo dele era bom. E quando Boaz chega no campo e vê Ruth, ele pergunta aos ceifeiros. Ele pergunta quem que é aquela mulher. Os ceifeiros contam quem ela é, que estava acompanhada de Noemi e que ela já estava há muito tempo colhendo espigas naquele lugar. E por um momento, na Bíblia fala assim, e só agora ela parou e sentou para descansar. Então nós vemos que Ruth, ela ficou bastante tempo colhendo espigas. E quando Ruth vê que Boaz chegou ao campo, Ruth chega em Boaz e pede para ele:
pede para que ele deixe ela recolher e juntar as espigas que caem no campo dele, né? E aí Boaz, ele fala uma frase que quando eu li, me deixou pensativa. Abram comigo no capítulo 2 de Ruth, versículo 8 e 9. Na Bíblia vai dizer que Boaz fala assim para Ruth: escuta, minha filha, não vá escolher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomode. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços estiverem tirando. Igreja, quando eu li essa parte, eu comecei a imaginar que, como Boaz aqui, Boaz representa o Senhor conosco. Nós encontramos o bom campo e nós queremos permanecer nele. E que por mais que nós tentamos sair, o Senhor fala: não vá escolher em outro campo e nem te afastes daqui. O Senhor dá uma ordem, como Boaz deu a Ruth, para que nós não pudéssemos, para que nós não fôssemos colher em outro campo. É um ato de fidelidade que Ruth tomou, não só quando ela viu que o campo de Boaz era bom. A fidelidade de Ruth começou muito antes. Por quê? Porque ela decidiu permanecer com Noemi, mesmo sem saber o que a aguardava. Então, o ato de fidelidade de Ruth não começou no bom campo de Boaz. A fidelidade de Ruth começou quando, mesmo sem saber o que a esperava, o que seria da vida dela, ela decidiu permanecer. O que é muito contrário de uma história de um outro personagem da Bíblia que eu vou falar agora, que é Salomão. Mas antes de falar de Salomão, eu gostaria de continuar falando sobre Ruth, né? Ruth permaneceu imutável, que é um dos significados de fidelidade. Nós sabemos que em campos há momentos difíceis, há momentos em que não vão estar dando tantos frutos com tanta rapidez, mas mesmo assim, Ruth não saiu do campo de Boaz. Ruth permaneceu no campo de Boaz. Ruth não flertou com outros campos que pareciam ser melhores. Ruth não desejou outros campos que pareciam dar frutos mais rápido. Ruth não desejou outros lugares. Ela ficou no lugar na qual Boaz havia dito para ela ficar. Ela permaneceu fiel à palavra que Boaz tinha lançado a ela. Da mesma forma como ela permaneceu quando Noemi foi falar com ela. E quando eu digo sobre flertar, quando eu digo que ela não flertou com outro campo, a palavra flertar, ela tem um significado aqui de desejar ou contemplar demais algo que não é nosso. E o problema, igreja, não começa quando a gente o problema ele não começa quando a gente cai de fato no pecado. O problema começa quando a gente passa a desejar demais aquilo que não é pra gente. E foi assim em exemplos bíblicos desde o princípio, com Eva. Eva desejou a árvore na qual o Senhor tinha dito para que ela não comesse. Davi desejou a mulher na qual não era para ele ter desejado. E Salomão também. Salomão, ele desejou mulheres estrangeiras na qual o Senhor já havia dito há muito tempo que não era para que eles se envolvessem. Dito sobre Salomão, vamos abrir agora nossas Bíblias em Vamos abrir primeiro em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Amém? Amém. Só para contextualizar, nesse capítulo aqui, algumas ordens do Senhor, porque o povo israelita estava expulsando os cananeus da terra. E nisso, no versículo 3 e 4, o Senhor vai falar: não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos,
pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Repito o versículo 4. Pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Agora vamos abrir em 1 Reis 11. Desculpa, gente, está fazendo vocês abrirem muitos livros, é que eu quero que fique bem, bem. 1 Reis 11. Amém? Versículo 1 em diante vai dizer: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e retéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos misturei com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres desviaram seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Aqui está dizendo, então, que a mesma coisa que a gente acabou de ler em Deuteronômio 7, já era uma ordem do Senhor, para que não se envolvesse com aquelas mulheres. Mas Salomão se envolveu. E o problema de Salomão não começou quando ele se envolveu com essas mulheres. O problema dele começou muito antes. O problema começou quando ele passou a desejar demais aquelas mulheres. O problema começou quando Salomão esqueceu da ordem que o Senhor havia dado e passou a contemplar demais aquilo que já havia sido um mandamento, que era um mandamento, para que não se mistureis com ela, porque elas lhe perverteriam o coração. Quantos aqui conhecem a história de Salomão? Salomão, ele era ele era o homem mais sábio da sua época. Salomão foi o responsável por construir o templo da sua época. Salomão, o homem mais próspero da sua época, foi um dos homens que escreveram os livros de sabedoria da Bíblia, Provérbios e Eclesiastes. Não precisam abrir. No final do livro de Eclesiastes, Salomão vai encerrar o livro dizendo: agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então Salomão, ele sabia qual era o propósito do homem. Ele já entendia o que ele não podia e o que ele podia fazer. Até porque ele era o homem mais sábio da sua época. Mas qual foi o problema? O problema foi que a sua sabedoria não teve vigilância. Salomão era o homem mais sábio, mas houve algum momento que ele parou de examinar a sua sabedoria. Foi um momento que Salomão se sentiu como se ele não precisasse de Deus, se sentiu autossuficiente e parou de ter vigilância com a sua própria sabedoria. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10:12, vai dizer: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se, não importa se você é a pessoa que tem mais sabedoria, não importa se você é a pessoa que busca mais conhecimento, não importa se você é o homem ou a mulher mais próspero da sua família, da sua casa, de onde quer que você esteja. Se a sua sabedoria não tem vigilância, se aquilo que você tanto diz saber, você não tem ainda um coração quebrantado pelo Senhor, na qual você não entende que você é um pecador, que você está caindo em pecado constantemente e que você precisa vigiar, não vai adiantar de nada. Porque Salomão, ele tinha tudo para ser um homem bem-sucedido. E eu não estou falando aqui de sucedido de bens materiais. Eu estou falando de ser como o pai dele foi, um homem segundo o coração de Deus. Mas na Bíblia vai dizer, em 1 Reis ainda, 11, versículo 12 e 13. Por mais que nós somos pessoas que mudamos constantemente, uma das características da fidelidade, permanecer imutáveis, mas nós mudamos.
o Senhor permanece o mesmo. É por isso que o Senhor diz a Salomão: visto que agistes assim, e não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Porém, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas tirarei da mão de teu filho, mas o tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor ao meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que escolhi. Davi, aqui já não era mais vivo. Davi já tinha passado, mas a promessa continuava a mesma. Porque por mais que nós mudamos constantemente, o Senhor não muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Seja quando for, Ele vai cumprir, porque o Senhor é fiel. E uma das características da fidelidade é imutável, não muda, independentemente das circunstâncias. É isso que eu quero falar hoje também. Que por mais que nós mudamos com o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. As pessoas passam, tudo passa, mas o Senhor continua o mesmo. E a sua promessa também continua a mesma, para todo sempre, porque Ele não muda. E um dos livros de Salomão ainda vai dizer, Provérbios 4, não precisam abrir, mas em Provérbios 4, do 25 ao 27, vai dizer assim, só um minuto. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente, o teu olhar seja direto, observa por onde andas, e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, desvia os teus passos do mal. O que eu estava falando, o problema de Salomão não começou quando ele se envolveu com essas mulheres, não. O problema de Salomão começou quando ele parou de olhar reto e olhou para o lado, porque ele se distraiu. Salomão flertou onde não era para ele ter flertado. Salomão contemplou o que não era para ele ter contemplado. Foi aí que o problema de Salomão começou. Ele não se posicionou como filho de Deus que ele era. Uma das coisas que eu quero dizer à igreja hoje é para que nós possamos nos posicionar como cristãos, como filhos de Deus que nós somos. Seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja onde quer que nós estejamos, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos autoexaminar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos feito através de nossas atitudes. Nós temos que nos autoexaminar, nós temos que nos posicionar, porque a gente vai brincando muitas vezes de ser crente, a gente vai brincando de saber muito da palavra, a gente vai brincando de ter muito conhecimento. Mas quando a gente vê, a gente está igual Salomão, construindo altares para os outros deuses. Porque Salomão, repito, era o homem mais sábio da época dele. O homem mais sábio, o homem mais próspero da época. E ele caiu, porque não teve vigilância, porque ele não se posicionou. Então, o que eu quero dizer hoje é para que nós possamos nos posicionar como filho que somos, buscar sempre na Escritura a palavra do Senhor, para que nós possamos ver se estão de acordo com as nossas atitudes, para que nós não caiamos no erro de flertar com outro terreno, na qual o Senhor já nos disse para que nós não flertássemos, e a gente comece a cultuar outros deuses. A gente não comece só a cultuar, mas construir altares para eles também. Então, igreja, Ruth, por outro lado, permaneceu imutável, como havia dito no começo. Ruth não mudou independentemente das circunstâncias, como eu também havia dito. A fidelidade dela não começou quando ela viu que o campo de Boaz era bom e quando ela precisou permanecer no campo que já era bom. A fidelidade dela começou muito antes, quando Noemi, mesmo não sabendo o que a aguardava, mesmo não sabendo como que era, onde Noemi vivia, ela decidiu permanecer. Foi aí que a fidelidade de Ruth começou. E automaticamente, igreja, mais para frente a gente vai ver no livro de Ruth que aconteceram muitas coisas boas na vida dela. Ruth casou com Boaz. Ruth não só casou com ele também, mas tem um testemunho até hoje de fidelidade, teve proteção, ela teve reconhecimento e também se tornou... teve um filho que se tornou avô de Davi. Então, Ruth, ela era bisavó de Davi. Automaticamente, a gente vê em Mateus 1 que ela participou da genealogia até mesmo de Jesus. Olha só.
Então, Ruth não sabia nem o que a aguardava. E quando ela chegou no lugar que ela havia de chegar, permaneceu do mesmo jeito, fiel, e teve grandes recompensas, participando até mesmo da genealogia do nosso Senhor, do nosso Deus. Ao contrário de Salomão, que começou muito bem, mas não permaneceu. Salomão caiu porque desejou demais, porque flertou demais com outros terrenos. E a pergunta que eu quero fazer hoje para a igreja é: onde vocês têm flertado com outros campos? Em quais áreas nós temos desejado demais aquilo que não é nosso? A vigilância é necessária, é muito necessária, porque nós sabemos o que a gente não deve cometer e mesmo assim a gente comete. Por quê? Porque nós não temos buscado no Senhor, nós não temos nos agarrado a Ele, nós não temos deixado que Ele fale aos nossos corações o que nós de fato devemos fazer. Nós temos agido pelo nosso próprio entendimento, brincando de ler a palavra, brincando de sermos crentes e esquecendo de ler a palavra do Senhor. Nós devemos permanecer no campo que Deus nos plantou, mesmo que difícil, porque Ruth permaneceu, mesmo sem saber o que aguardava ela. E foi aí que a fidelidade dela começou. Repito, não quando ela chegou no campo e viu que o campo de Boaz era bom. E quando Boaz diz isso a Ruth, como eu falei, vejo muito como se fosse Jesus falando isso para a gente. Então, pode parecer que tenha outros campos que estejam dando frutos mais rápidos, outros campos que parecem ser tão mais desejáveis. Mas uma coisa eu digo, que não há lugar melhor do que estarmos sempre no centro da vontade de Deus. E é esse o campo que a gente deve permanecer. Então, hoje o que o Senhor diz para a gente é que, para que a gente não vá colher em outro campo, que a gente permaneça no lugar onde Ele nos plantou. Ruth permaneceu e teve um fruto que é eterno. Salomão afastou e teve seu fruto perdido. Porque no reino de Deus não é quem começa bem, mas é quem decide permanecer, independentemente das circunstâncias. Então, que vocês agarrem isso essa noite. Que vocês entendam que não é sobre quem tem mais, é sobre quem permanece. Não é sobre quem está de pé, mas é sobre quem está de joelhos, quebrantando seu coração para o Senhor e entendendo que a nossa dependência está totalmente nele.